Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar. Rádio Voz Amiga, o som que vem do céu. Dezenove horas e 26 minutos, 19 horas e 26 minutos, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Brasil. Estamos voltando aqui, como eu já falei hoje durante toda a nossa programação. Hoje vamos estar conversando aqui, não é nenhuma entrevista, na entrevista quem faz é jornalista, né, professor? Aqui a gente vai bater um papo, vai conversar aqui, e você que está do outro lado aí nos ouvindo, você pode interagir junto. Se você tiver alguma pergunta aí, pode ser qualquer assunto aí, você pode estar mandando aqui no WhatsApp aqui da Rádio Voz Amiga, que é o 679-9191-1349. Dá primeiramente uma boa noite aí pro professor, é pastor também, né? Mas aqui a gente está conversando com o professor Gessier. Boa noite, primeiramente, professor. Boa noite a todos os ouvintes da Voz Amiga, né? Obrigado, João, pelo convite, ao pastor Reginaldo, por esse momento que nós vamos passar aqui, um bate-papo amigável, como você disse, não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Isso, professor, antes da gente entrar nos assuntos, faz uma breve apresentação do senhor. Bem, ouvintes, bom, eu sou professor, né, na rede estadual e municipal. Atualmente eu sou diretor da Escola Padre José Scampini, já há 10 anos, né? Eu estou indo para o meu 4º mandato. E sou pastor também da Igreja Palavra de Cristo para o Brasil, pastor dirigente ali do bairro Centenário. E também sou vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Copa Vila 2. Certo, pastor. Pastor, eu tô falando pastor, mas professor. Sim, é os dois, né? Então, é os dois, mas vamos aqui. Como o senhor é professor, nós estamos passando por um momento bem conturbado. Faz mais de 4 meses, né, que tá a pandemia aí. Sim, desde o dia 23 de março, né? De março, E... né? Onde ocorreu a paralisação. E na verdade, eu acho que a princípio até para os governantes, na verdade era algo que era de dias, né? Dias até meses próximos assim. Eu acho que nem para os governantes, tanto do Brasil quanto de outros países, eles esperavam uma pandemia tão longa assim, né? Haja visto que a pandemia da gripe foi aquela... HN1? Não, a espanhola foi 2 anos, parece, né? 2 anos. Então, 2 anos. Então, o senhor, dentro do parâmetro aqui de professor, como o senhor vê a questão da pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, como o senhor vê a questão da educação? Agora, já visto que as pessoas estão no sistema online, sistema EAD, mas não é nem sistema EAD, né? Sistema que as pessoas fazem as suas lições em casa, estuda pelo computador. Como o senhor vê
essa questão de flexibilização? Olha, ninguém estava esperando por um período tão longo desse, né? Na verdade, o primeiro decreto era de 14 dias só, mas foi se alastrando. Então, tanto a rede municipal como a rede estadual, nós não estávamos preparados. Mas aos poucos nós tivemos que se adaptar, tanto a rede estadual como a rede municipal. De que forma? Fazendo as suas adequações necessárias, né? Veja bem, hoje, dia 5 de agosto, eu creio que 70% dos nossos alunos, eles estão interagindo. Nós temos aqueles casos de alunos que não têm um celular, não têm um tablet, não têm internet, é de zona rural, então eles têm uma dificuldade, né, muito grande. Mas tanto a Secretaria Estadual como a Secretaria Municipal, ela buscou mecanismos para que esses alunos não sejam prejudicados, né? Então, de que forma? Fazendo atividades impressas, na qual os alunos vão buscar na escola, né? Então, hoje existe um plantão de coordenadores, de alguns professores que vão até a escola, né? Levar atividades, buscar atividades. Então, é lógico, não é igual você estar dentro de uma sala de aula. Os alunos vão ter um pouco de prejuízo? Acredito que sim, com certeza, né? Porque não é o mesmo conhecimento que ele está ali na frente do professor adquirindo, né? Mas é o que nós temos de momento. Nós tivemos, né, a Secretaria de Educação, elas tiveram que buscar meios para que o ano não fosse totalmente perdido. Eu vejo o maior prejuízo hoje, né, na nossa rede estadual, porque os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio vão prestar o Enem em janeiro. E veja bem, esses alunos, provavelmente, eles não vão entrar em sala de aula até outubro, que é a data provável que essa pandemia vai amenizar. E eu creio que uns 30% só, né? Então, os alunos do ensino médio, da rede estadual, terceiro ano, eles serão os maiores prejudicados neste momento, porque o Enem está aí e o foco deles é o Enem. Então, neste momento, né, esse é um pensamento de todos nós professores, porque eu também sou professor, né? Até dia 23 de março, além de direção, eu estava em sala de aula na rede municipal, né? Então, como professores, nós acreditamos que o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, será o mais afetado na disputa por uma vaga nas universidades, né? Então, mas na visão do senhor acha eficaz essa educação à distância, mesmo com todos esses alguns fatores contrários aí, as pessoas que não têm o acesso à internet, e essas pessoas que, mesmo com essas escolas que fazem esse trabalho, passam para os alunos, mesmo assim, professor, não fica um pouco dificultoso, porque você sabe, o ser humano é assim, a psicologia ensina que o ser humano, ele não consegue fazer nada mediante uma cobrança. Então, até a escola, o professor pega, o senhor, sendo professor, o senhor sabe muito bem como que é isso. Faz o professor tem aquele trabalho de fazer o dever, de fazer toda a matéria, o aluno vai lá na escola, o aluno que não tem o acesso à internet. Mas mesmo sem o acesso à internet, professor, agora eu lembrei, a rede, a televisão abriu canais aqui em Campo Grande para fazer essas aulas também, né? Então a pessoa que não tem acesso à internet, caso também não consiga essas aulas, elas podem assistir essas aulas através do canal que foi disponibilizado pelo Estado.
Mas entra naquela situação que eu tô falando para o senhor. Na visão do senhor, na verdade é uma mudança para todo mundo, né? Todo mundo, nós todos, estamos passando por mudança. Só que os alunos, o senhor sabe muito bem como que é o ser humano, os alunos. Talvez o senhor, não sei se o senhor pegou o ensino mais baixo, o professor passava uma tarefa, isso daqui é para vocês fazerem para casa, traz segunda. Muitas das vezes o aluno nem fazia, ou pedia para um amiguinho, para a mãe fazer, alguém fazer, ele trazia certo. Talvez, será que não vai dar uma defasagem na educação por meio disso, professor, na visão do senhor? Com certeza. Alguns sim. Em visão geral. Como eu te disse, o aluno que ele é bom, ele vai ser bom presencial e à distância. Ele vai fazer tanto em sala de aula como à distância. Agora, aquele que não quer nada com nada, ele não vai fazer em lugar nenhum. E é o que está acontecendo. As duas redes se prepararam para o momento. Como eu disse no início, os primeiros dias foi difícil realmente, porque ninguém tinha um norte a seguir. Mas a partir do momento que as duas secretarias se dispuseram a achar o caminho, ficou mais fácil para o aluno. Porque os professores gravam a aula deles, vão lá na escola, gravam a sua aula, vai lá língua portuguesa, matemática, história, geografia, ele grava a aula, e passa para o aluno através da sala de aula, pelo Google Class. E o que acontece? Os alunos têm aula. É diferente? Neste momento, Vai ter uma defasagem? Vai, sim, do conteúdo. Porque não é a mesma coisa, Você vai ter que ir mais lento. Mas a cobrança do professor, os nossos professores da rede estadual e da rede municipal, eles foram preparados para isso. Eles estão se desdobrando, e muito. Eu até falo, porque eu vejo, os professores estão trabalhando muito mais hoje do que em sala de aula, mas muito mais mesmo. Eu tenho pena do professor que hoje está e que tem duas redes, porque é muito trabalho. Mas eles estão se superando, a cada dia. Então, como eu disse, é diferente, de uma sala de aula. Há uma defasagem do conteúdo? Sim. Porque você não pode, você não tem um tempo adequado para você mencionar todos os conteúdos. Mas dá para ir se levando. Quem quer, busca alternativa. O aluno que está interessado em fazer um concurso, eu falo do ensino médio, ele vai pegar essa aula online e vai buscar, em outros caminhos, livros, na própria internet, o caminho para o seu estudo. É verdade. Isso vai do interesse de cada um, né, professor? Igual o senhor mesmo tá falando. Mas isso veio trazer uma forma da gente ver toda a população, né? A gente está se reinventando em tudo, né, professor? As atividades, muitas das vezes a pessoa é de um ramo que a princípio não se via nem falar de fazer um trabalho home office. Agora já tá se pensando, a maioria das empresas já estão tentando, já tá fazendo esse trabalho home office para buscar uma melhoria, para buscar, como diz, né, professor? A gente está se reinventando, o Brasil, o mundo, porque foi pego de surpresa todo mundo, né? Não falou, se prepara, o Brasil, o mundo aí se prepara, que daqui 2, 3 meses vai ter uma pandemia. Não, todo mundo foi pego de surpresa, né, professor? Todo mundo. Mas eu acredito que realmente mudanças vão ocorrer. Já estava em estudo esse ensino
à distância, né, no ensino fundamental, né, aqui na base. E eu creio que mesmo depois que voltar às aulas presenciais, uma boa parte dela vai continuar online, né? E aí entra vários fatores, até fatores econômicos, né? A tendência é que o mundo não será mais o mesmo. As mudanças que vão ocorrer após essa pandemia serão muitas as mudanças, né? O mundo vai ter que aprender a ser digital. Ele já está, né? Mas agora muito mais. Pessoas que antes estavam desempregadas, acomodadas, estão se reinventando, como você disse, né? Através do trabalho em casa, através da internet, através do Facebook, vendas online, né? Então é uma coisa que vai acontecer naturalmente, essa mudança, eu creio, como professor, como cidadão brasileiro, que nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia, com outra visão de mundo, né? Com outra visão de ser humano e principalmente na parte profissional. Se nós não nos reinventarmos, nós estamos acabados, fadado ao fracasso. Professor, isso é verdade, porque na verdade a pandemia tá aí, entre aspas, a crise tá aí, mas você, como diz os palestrantes motivacionais de empresas, eles dizem, né? A crise tá aí. Se você olhar na crise, você não vai crescer, você não vai se fazer aquele desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então não olhe para a crise, olhe para o avanço, vai crescer. Ah, mas eu não posso trabalhar porque agora tá em quarentena, tá em pandemia. Se reinvente. Talvez essa pandemia Deus nos permitiu para, igual o senhor disse, para reinventar as formas de trabalho. Porque muitas das vezes a gente fica muito focado num tipo de trabalho. Ah, não, eu só sei fazer isso. Tem pastores agora que nunca pensou em fazer live. Nunca pensou na vida em fazer transmissão ao vivo pelo Facebook. Uma por questão de ministério, porque por proibição, alguma coisa. Outros por visão dele mesmo, que não queria. Hoje em dia, se você não fazer live, se os pastores não fazer live nessa quarentena, nesse toque de recolher que tá, infelizmente a igreja vai parar. Então é uma forma de se reinventar. E não adianta ficar chorando, falar, não, infelizmente, o que eu vou fazer? Não, infelizmente a gente tem que se reinventar. Você era de um determinado setor, o seu setor fechou ou a sua atividade, em virtude da pandemia, não pode ser seguida mais, se reinvente. Talvez a pessoa vai se transformar naquela suposta crise, porque a crise quem vê é só a gente, né, professor? Porque talvez depois que passar essa crise, a pessoa vamos colocar, ela era um vendedor. Ela se vê depois da crise, mudou totalmente, mudou de ramo, mudou de profissão, mudou. Fala, mas você não fazia tal coisa. Não, agora me reinventei. Talvez uma coisa que a pessoa nem ousava pensar nisso. Então é igual a situação. Muitas das vezes a pessoa perde o emprego, né, professor? Ela perde o emprego ou é mandada embora por algum motivo. E ela fica, não, eu quero outro emprego. E talvez Deus está dando uma visão de empreendimento para ela. Talvez Deus tá tirando, fechou aquela porta e Deus está dando uma visão de empreendedora para ela. Mas a pessoa é tão focada em trabalhar para os outros, porque na verdade o brasileiro, infelizmente, ele tem aquela visão, como se diz, aquela visão
não é, talvez se eu falar de uma maneira, talvez a pessoa pode entender de outra maneira, numa visão escrava, mas não é isso que eu quero que as pessoas entendam, mas talvez a pessoa pode entender mal, interpretar mal o que eu estou dizendo, mas a maneira da pessoa enxergar, a pessoa está trabalhando numa determinada empresa, por algum motivo, ou a empresa faliu, ou foi mandada embora por alguma situação, se reinvente, talvez Deus e a pessoa mesmo, ela tenta se reinventar, tenta ou buscar outra, aquele tipo de trabalho não tá bom para ela, ou vai buscar outro tipo de trabalho. Talvez a pessoa é vendedor e ela tem que se reinventar, vai ser sei lá, não sei, um frentista, ou se reinvente para outra coisa. Ou talvez Deus quer que ela seja um empreendedor, mas a pessoa não, fica focado, não, eu não vejo nessa parte empreendedora, eu não me vejo como empreendedor. E essa situação, essa pandemia veio para mudar a nossa visão. Muitas das vezes a pessoa está focado, não, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que trabalhar, porque eu saio. Não, se reinvente. Infelizmente, o Brasil, o mundo, estamos passando por essa situação. Em nome de Jesus, logo, logo, Deus já está dando sabedoria para os pesquisadores, para os cientistas, e logo, logo vai ter uma vacina. E é lógico, a honra vai ser para Deus, a glória vai ser para Deus, mas a gente vai dar mérito para os pesquisadores, lógico que fez essas pesquisas, tudo, e logo, logo a gente vai sair dessa. Não adianta a gente ficar esperando a crise passar, a gente tem que fazer a nossa parte. Algo para acrescentar, professor? É verdade, eu até estava essa semana assistindo um determinado jornal. Pode falar o jornal. O jornal? Pode falar, hein? É na TV Morena, no jornal de meio-dia. Sim. Né? RM Notícias. Uhum. Então, o que acontece? Pessoas que perderam o emprego, né, e foram buscar alternativas, como você disse, se reinventaram. Eu vi um caso de uma pessoa que ele trabalhava numa hamburgueria. A hamburgueria fechou. Ele comprou uma chapa e ele foi trabalhar na casa dele. Tá um sucesso. Ele mesmo produz o hambúrguer dele, ele mesmo vende e ele mesmo entrega o serviço delivery. Né? Eu tenho alguns colegas que perderam emprego. Então, compraram o pote de açaí, compraram os ingredientes de açaí e colocaram na internet e estão entregando. Então, as pessoas estão se reinventando. Tem que buscar alternativa. Eu tenho colegas que perderam emprego e estão fazendo curso de barbeiro e já estão trabalhando na área. Então, as pessoas têm que buscar alternativa. Por isso que a gente fala que não será mais o mesmo, né? As pessoas, elas têm que buscar aquilo que você disse. Tem pessoas que são acomodadas. Eu acho que isso é comodismo, né? Eu nunca gostei de ficar acomodado em um só lugar. Né? Eu mudei poucas vezes de emprego. Né? Mas eu tinha até empregos bons, mas quando eu vi que não dava mais para mim, eu atingi o limite ali, eu buscava outro, um lugar que eu poderia ser melhor, né? E eu acho que nesse momento, nós, enquanto cidadão brasileiro, nós temos a plena condição de melhorar esse país, se reinventando. Não ficar esperando o governo, né? Eu acho que o governo deu uma tacada certa ao liberar R$600, porque tem muita gente que precisa, eu sei que todo programa tem a sua falha. Nós sabemos que muitas pessoas que não precisam receberam, né? Mas o governo federal, ele fez uma coisa certa, foi acertado. Tanto é que com esse dinheiro a economia não está perdendo tanto. Isso a gente pode observar em números, né? É lógico que caímos bastante, mas nós já estamos vendo
a recuperação da economia, né? E se fala que fechou empresa, fechou isso, mais desempregados, mas a economia ela está se estabilizando. Então, o que está acontecendo? Novas formas de trabalho, novas maneiras de se pensar, de trabalhar, né? É verdade. Estamos aqui pela Rádio Voz Amiga, você que está nos ouvindo pelo site aí, www.radiovozamiga.com.br, você que está pelo portal do Radiosnet, pelo nosso aplicativo, se quiser fazer uma pergunta, nós estamos na live também, na live da Rádio Voz Amiga, você pode estar, caso você tenha alguma pergunta para o professor Gessier, pode mandar aqui para nós. Não estava na pauta essa pergunta, professor, mas eu vou fazer. Eu vi uma reportagem agora à tarde no Datena. Parece que aqui no Brasil parece que tem só 4 ou 5 milionários que pode se dizer milionários, que é uma renda acima de não sei quantos bilhões. E tinha uma pessoa específica de uma área específica que é entendida desse assunto. Ele estava falando que ao invés de aumentar impostos da classe média e da classe baixa, essas pessoas que são a classe mais alta, que são os milionários do Brasil, porque diz que essas pessoas, os milionários, diz que eles pagam os mesmos impostos que nós pagamos, até menos, né? Porque muitas das vezes eles pagam advogado para não pagar impostos. A visão do senhor acha, a visão que foi colocada é o seguinte: aumentar essas pessoas que são milionárias, que têm uma renda superior a 1 bilhão, sei lá quantos milhões, isso daí não entra nem na minha conta, e eles pagarem mais impostos. A visão do senhor, porque se acontecesse isso, esse estudioso disse, o Brasil conseguiria se manter numa situação flexível, uma situação boa, até 2000 e não sei quantos lá, se acontecesse isso. A visão do senhor, o senhor tem uma visão diferenciada desse daí? Não tenho. E eu vou além do que você falou. Eu assisti essa reportagem e assisti uma outra também, sobre um casal de juízes. Mas só um exemplo que eu vou citar aqui. Eles têm moradia, têm casa própria e os dois recebem auxílio moradia. Se fosse feito um cálculo de quanto eles recebem anualmente, daria para construir muitas casas populares para a população, né? Então essa desigualdade do Brasil não é só entre o industrial, o empresário, mas também entre o funcionalismo público de alta patente. Vai dos senadores, deputados, né, que ganham coisas que o trabalhador não tem essa vantagem. A peça que move a nação, que é o trabalhador, ele já está em desvantagem em tudo. Por que o trabalhador não tem o mesmo benefício do grande? Então, olha, eu não sou contra pagar impostos, não. Tanto é que eu pago muito, né? Mesmo como trabalhador, a gente tem duas rendas, a gente é obrigado a pagar, já vem descontado. Por que né? Para você abrir uma empresa não é tão caro e para você fechar é mais caro para você? Exatamente, né? Então eu não sou contra a gente pagar os impostos, imposto de renda, IPTU, de jeito nenhum. É bom falar isso, porque senão dá a impressão que a gente está fazendo uma apologia à inadimplência, né, de professor? De jeito nenhum, eu sou a favor a pagar e nós temos que pagar sim. Mas nós temos que pensar também que a gente tem que pagar com gosto, porque você vai ter uma educação de qualidade, você vai ter uma saúde de qualidade, você vai ter ruas com asfalto decente, né? Só que essa conta, quem acaba pagando é a classe baixa, a classe média, né? E como você disse, realmente os grandes empresários, os maiores inadimplentes do Brasil, todo mundo sabe quem é. São os grandes bancos, as grandes indústrias, que depois vão lá e negociam 10, 20 anos, né?
com juros baixíssimos. Então, se houvesse realmente... E o trabalhador muitas das vezes deve 1.100, 200 para Casas Bahia, para alguma loja aí, fica 1 mês, 2 meses, todo dia ligando para você. E daí acontece uma situação dessa, o senhor está falando com os banqueiros grandes, os grandes mandatários do dinheiro do Brasil, que tem essa dívida que é imensurável, como se diz, e não é feito nada, né? Na verdade, não é agora com o governo atual tá se mexendo, vai dar uma melhorada, vai dar uma enxugada em muito disso, mas tomara que melhore, né? Tomara. E só completando isso que o senhor tá entrando aí, será que essa pandemia não veio para dar uma visão diferenciada até nos nossos governantes, nos governantes do mundo também, para dar uma visão de não equalitar a humanidade, mas fazer uma equalização da como que se diz, professor? Da renda, né? A renda é muito desproporcional, né? E eu acredito assim, ó, que com certeza vai haver essa mudança sim, né? Vai ser um momento dos governos mundiais se reestruturar. Sabe aonde? Na saúde. Você vai ver que agora os governos vão se preocupar em equipar mais os hospitais, né? Você vai ver que os governos eles vão se preocupar muito mais em investir em saúde. Olha o caos que tá. Não é porque, João, não é porque tá acontecendo essa pandemia que está superlotado os hospitais. Isso aí acontece há décadas. O caos na saúde não é de agora. Não é por conta da pandemia. O caos na saúde vem sendo debatido há muitos anos. Eu sou professor de história e eu conheço essa realidade, né, através dos livros, que não é de hoje que entra governo e sai governo e a situação é a mesma. Toda vez que um político vem, que alguém vem, nós vamos levantar a bandeira do quê? Saúde, educação e segurança. Isso é notório, né? Então eu acredito que agora os governos mundiais vão investir mais em saúde, né? Então vai ter uma maneira nova sim de se pensar, né? Mas eu acho que agora é hora de unirmos força, né? O nosso presidente está aí, tem boas ideias, né? Eu acho que está na hora de cada brasileiro, de cada cidadão, ajudar o país a sair dessa, né? Largar de política, né? Infelizmente, essa pandemia, ela virou uma política, né? Infelizmente virou palanque, né? Ou um quer defender, o outro quer acusar. Não, vamos fazer pelo país. Se ele está fazendo errado, vamos... não estou falando ele na questão do presidente. Estou falando se o governante está fazendo errado, senta, faz uma mesa redonda lá, vamos fazer dessa maneira. Mas não, infelizmente, estão pensando ou no seu mandato, ou está pensando no bem comum deles, infelizmente. Mas a gente tem que pensar no bem do país, no bem do estado, no bem da cidade, no bem do mundo, na verdade, né? Porque não é uma epidemia localizada numa determinada cidade ou estado ou país. Não, isso é mundial. Isso não é como... E também não é uma situação para
para se discutir agora, isso já passou. Se discutir como as pessoas ainda querem discutir. Ah, mas já antes do carnaval já estava na China, por que eles fizeram o carnaval? Lógico, isso todo mundo já sabe. Só que isso daí já foi, já passou. Você ficar tocando nessa ferida não vai melhorar, não vai mudar em nada. Então agora o que nós, cada brasileiro, cada pessoa tem que fazer? Trabalhar. Ir pelo Brasil, ó, vamos ajudar, vamos cada um fazer a sua parte, igual o senhor mesmo disse, e o senhor vê melhoria através dessa eu tenho uma pergunta aqui, o senhor já respondeu, mas eu quero que o senhor responde essa pergunta com mais ênfase aqui, porque eu vou estar falando a respeito da postura do governo federal. O senhor já respondeu essa pergunta, mas talvez o ouvinte aí não percebeu, então o senhor vai responder com mais ênfase. Qual que é na visão do senhor? O governo federal tá sendo coerente? Não está sendo? Qual que é a visão do senhor em falando da pandemia? Olha, é muito fácil quem está de fora criticar. É muito fácil você atirar pedra na vidraça do vizinho, quem é vitrine. Olha só, é uma situação difícil, é delicada. O nosso presidente, ele assumiu, e logo que assumiu, já veio, né, essa questão da pandemia. Assim como nós, na escola, não estávamos preparados, o presidente também não estava preparado. Mas ele está buscando alternativas. Ele tem uma equipe para isso, né? E hoje nós vemos como uma questão muito mais política partidária, né? Pessoas muito mais interessadas nesse jogo político do que ajudar o país. Se ele está errando, como você disse, né? Que se busca a solução, né? Então, estão falando em impeachment. Não tem motivo nenhum para impeachment. Por que impeachment? O Brasil está caminhando. Então, é um ano de eleição, aonde as pessoas, os aproveitadores, querem aproveitar da situação para fazer o quê? Palanque, como você disse. Né? Na verdade, essa questão de impeachment virou costumeiro, porque o primeiro foi o Collor, né? Mas daí tinha esquecido, daí depois, qualquer coisinha, impeachment. O cara olhou torto pro outro lá, não, tem que pedir impeachment dele. Cara, eu, na minha visão, não tenho entendimento político, não sou cientista político, mas eu acho que impeachment é uma questão de impedimento. E para você fazer um impedimento de uma coisa, a coisa tem que estar bem grave, bem séria. Não é qualquer bate-boca, qualquer coisinha que você vai impedir. Mesmo a pessoa que discorda da ideia. Uma pessoa que é coerente, ela pode discordar da ideia. Pode discordar da atitude que a pessoa está fazendo. Mas só que ela tem que ser coerente no que é certo e no que é errado. Ah, não, eu não gosto dele, então tem que fazer impeachment. Não é dessa maneira, né, professor? Sim, não é dessa maneira. Porque... senão vira bagunça também. Não, é como você disse, é um impedimento. Existe lei, existe todo um processo. Eu estava assistindo a hora que eu estava a caminho, o Maia falando. Eu sou presidente da Câmara. Eu tenho divergências de ideias com o presidente da República. Mas não é por isso que eu vou acatar um absurdo desse. Porque nesse momento, qual que é o objetivo do impeachment? O que está acontecendo? Né? Na visão de muitos, ele está matando as pessoas. Por quê? É uma questão mundial isso. E cada um tem o direito de pensar. Né? O que nos leva a crer que realmente são questões políticas e vai acontecer muito mais até as eleições. Tu pode acreditar nisso, né? É por isso que nós temos que, neste momento, a gente observar bem quem são todos os candidatos, suas ideias, né, o que ele prega, se realmente é aquilo que ele vive.
porque vai ser difícil, essa eleição vai ser difícil, né? Eu vejo assim, ó, aqui em Campo Grande, né? Eu sou campograndense, morador da Copa Vila 2 já há 26 anos, né? Sou uma pessoa que gosta demais da minha cidade, mas eu vejo agora que tem um momento que as pessoas estão acusando o prefeito e que não tem muito sentido. E eu vejo pastores amigos meus, eu vejo amigos, né? Eu vejo pessoas tentando ofender a moral do prefeito, tá? Mas ele está buscando o melhor para nossa cidade. Veja bem, o vírus, ele existe. Tem pessoas morrendo, tá? E ele está buscando alternativas. Fechar o comércio não está certo. E eu não concordo. Nós temos que trabalhar. Mas a população, ela tem que se precaver também. A população tem que estar com a sua máscara, tem que estar com o seu álcool gel. A população tem que colaborar. E a gente não vê isso, né? Então, é mais fácil você o quê? Criticar o prefeito, né? Porque se morre muito, o prefeito que não fez nada pela saúde. Se ele fecha o comércio, tá errado, que tem muita gente que vai passar fome. Se abre o comércio, vem a crítica do outro lado. Olha só que irresponsabilidade, abriu tudo, né? Então, gente, você está no comando, é difícil. Eu comando uma escola que tem 1.600 alunos, 200 funcionários. É difícil, são várias cabeças. Agora você imagina o prefeito da cidade. Você tem a oposição, né? A oposição dos partidos. Você tem a população que é contra. Você tem aquele que não quer trabalhar. Você tem aquele que quer trabalhar. Então é difícil. Então, que Deus nos dê sabedoria para poder, né, lidar com todas essas adversidades, que são muitas. Ô, professor, mas é até coerente, numa visão geral, assim, e isso que as pessoas falam, não, o prefeito tá fazendo errado, o presidente tá fazendo errado, é até, não tô falando que tá certo, mas é até coerente, porque quando a gente tá de fora de uma situação, exatamente, a gente vê de uma maneira. Mas quando a gente entra naquela situação, você fala, não, mas não, mas você não batia nele? Não, mas não é assim. A gente tem que ver, se colocar como a Bíblia diz, né? Se colocar no lugar do outro. Exatamente. E eu entendo, mas não aceito uma situação desse daí. Agora o senhor já trouxe pro lado da política, então vamos falar de política, né? Vamos falar de política. Professor, o senhor falou que é ali do bairro Copa Vila 2. Copa Vila 2. Agora está chegando as eleições. E o senhor vai ser pré-candidato? Neste momento eu sou pré-candidato a vereador, né? O senhor vai ser? Não, o senhor é pré-candidato. Eu sou pré-candidato. Não pode falar que o senhor é candidato? Não, candidato ainda não, né? Pré-candidato, né? Pré-candidato pelo Podemos, né? Nós temos chapa pura, nós temos o nosso candidato a prefeito, o engenheiro Sérgio Murilo, que é o presidente do Rádio Clube de Campo, né, o Rádio Clube. E nós estamos aí, né, com um novo desafio. Para mim, um novo desafio é aquilo que eu te disse. O senhor é natural aqui de Campo Grande, né? Campo Grandense. Qual foi... Por que o senhor teve esse interesse, assim, de colocar o nome do senhor como uma opção da população? Na verdade, eu sempre gostei de política, como professor de história, eu sempre fui adepto à política, trabalhei com vários candidatos, né? E eu sou hoje vice-presidente do bairro e eu gostei. E atendendo ao pedido de alguns amigos, né? O ano que vem eu devo me aposentar do Estado. E eu falei, eu posso contribuir mais para a sociedade, para o meu bairro, para a minha região, pela minha cidade, né? E devido, assim, a essa mudança que deve ocorrer nos quadros políticos, eu coloquei o meu nome, né, à disposição. Sou um pré-candidato, né, com várias plataformas de trabalho, né? Coisas que eu já faço atualmente, né, com trabalho social, com trabalho com jovens,
dentro das igrejas, né? Um trabalho social dentro das ONGs. E eu quero dar sequência, né? Ajudar o futuro prefeito, né? Na elaboração de leis que venha beneficiar quem? A sociedade de Campo Grande, né? Poder ajudar, contribuir com a valorização do funcionalismo público municipal, servidores administrativos, professores, né? Na área de saúde, ajudar o prefeito, né? Na aprovação de leis, emendas às entidades. Então eu tenho essas condições, eu tenho esse respaldo, eu sou gestor já de 4º mandato, né? Na rede estadual, e eu acho que estava muito cedo, muito precoce, né? Eu me aposentar. Então, por que não? Por que não a vida política? Por que não ser um político diferente? Por que não ser um político que vai fazer a diferença na Câmara, né? Então, por isso, eu estou pré-candidato, né? Para tentar melhorar as condições dos meus irmãos, né? Do nosso semelhante, aquilo que estiver ao alcance da minha pessoa como vereador, eu vou fazer, né? Então, esse é um dos motivos, a vontade, o desejo de ajudar o meu próximo. Se sem mandato eu já faço isso, eu gosto de fazer, com mandato será mais fácil, né? Ajudar a minha cidade. Campo Grande é uma cidade linda. Campo Grande falta pouca coisa mesmo, né? A minha vila, por exemplo, a Associação de Moradores, é um forte aliado do prefeito, né? Na Copa Vila 2 nós temos, eu sou vice-presidente, nós somos presidente, Ivanildo. É um cara que busca, né? Busca a melhoria para o bairro. Se você for na Copa Vila 2 hoje, nós precisamos de poucas coisas, né? Então, eu também quero dar continuidade a isso em outros bairros, né? O fortalecimento do comércio local, né? Você fortalecendo a economia ali local, o bairro tende a crescer, o bairro tende a se desenvolver, né? Então essas são, assim, ideias que eu tenho, né? É lógico que nós estamos em formação ainda, é uma coisa muito nova, né? Eu sei ministrar aula, eu sei um pouquinho de economia, um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, né? E que a gente vai colocar em prática, né? Primeiro a gente tem que passar numa convenção e depois ser o candidato, né? Amigos, o que eu percebi no professor é a coerência. E você que está nos ouvindo aí, você tem que ter essa coerência também. O senhor acabou de falar que o partido do senhor tem um candidato a prefeito. Sim. O partido do senhor não está apoiando o atual prefeito. Não. Então, e a coerência? O senhor, talvez, uma coerência do senhor, o senhor poderia, não estou falando o senhor poderia numa visão geral, falar mal do prefeito, falar mal do mandato dele, numa questão de lógica geral que para ganhar um ponto a favor das pessoas, talvez. Mas o senhor tem uma coerência, o senhor tem uma ética. Para que o senhor vai falar uma coisa que não é devido? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, talvez a pessoa nem percebe essa situação. Então, a pessoa, você que é eleitor, eu que sou eleitor, nós que somos eleitor, nós temos que ser detalhistas em certas situações. Talvez tem situações que passa despercebido, a pessoa nem percebe. Então, muitas das vezes, a pessoa
não vai com a cara, ou não é do partido, não tá apoiando, ele fala, não, mas esse prefeito tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tudo errado, não tem que fazer dessa maneira. É lógico, você tem que discordar de algumas coisas que tá errado, mas o que tá certo, você não vai discordar só porque o seu partido não tá apoiando aquele determinado candidato. Eu achei essa coerência, e você que está nos ouvindo, você tem que prestar atenção nas coerências dos candidatos, você tem que prestar atenção, ouvir com atenção e votar com responsabilidade. E, professor, a questão é a seguinte, o senhor disse questão de mudança, né? Mas mudança de pessoas ou mudanças de ideias, de posicionamento? Mudança de ideias. O nosso partido, Podemos, né, nós temos como bandeira a família, a ética, né, e a cidadania. Então o nosso partido hoje ele busca essa reformulação. O nosso partido hoje não tem nenhum candidato que tem mandato, né? É um partido novo, de pessoas novas, pessoas que querem trabalhar, pessoas idôneas, pessoas com mentalidade de família, de cidadania e de ética, né? A mudança ela tem que começar, né, primeiramente por mim, que sou um pré-candidato, né? Eu tive que buscar um partido que eu me via nele. Eu pesquisei vários, né? Então a questão da ética, eu sempre primei muito por ética, né? E o Podemos é um partido totalmente ético, totalmente de família e totalmente voltado ao cidadão. Então é fácil você falar do Podemos hoje, né? E é fácil a gente dizer que vai haver mudança sim. Essa pandemia trouxe até isso, João. Até isso, as pessoas vão ter que mudar. O político ele vai ter que mudar. Ele vai ter uma grande surpresa essas eleições. Porque é igual aquele, Deus confunde, né? Os sábios confunde aquele e vai tornar aquele que não é a ser, né? Aquele às vezes que ninguém está pensando, está dando nada, aquele vai ser. Porque chega de muita garganta, né? Chega de muitas falácias. Está na hora do povo acordar. E o povo acordou. O povo acordou com a pandemia. O povo acordou com essa mudança de mentalidade. O povo está acordado. E ele sabe quem é e quem faz. Certo, você está na Rádio Voz Amiga. Aqui estamos conversando aqui com o professor Gessier, aqui na Rádio Voz Amiga. Um abraço aí para você que está pelo Facebook da Rádio Voz Amiga. Você que está pelo Facebook do pastor Reginaldo Pérez também. Um abraço aí para todas as pessoas. Eu não sei quem está aí, mas um abraço aí para as pessoas do Facebook do pastor. Deixa eu ver se tem algumas pessoas aqui no meu. Deixa eu ver. Laidir. Deixa eu ver. Laidir. Adilane, Mares, pastor Márcio. Um abraço para Marcilene também. Um abraço para vocês que estão acompanhando pela transmissão do Facebook, vocês que estão pela rádio, pelo aplicativo, pelo site. Que Deus abençoe a vida de todos. E continue aí ouvindo essas informações aí, essa conversa, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui com o professor Gessier. Professor, qual que é a bandeira, caso o senhor passe por essa como que é o nome? Primeira convenção. O senhor passe pela convenção, o senhor passando, o senhor sendo o candidato do partido. Qual que é a bandeira que o senhor vai estar defendendo como candidato? E caso o senhor sendo eleito, qual que é as bandeiras que lá dentro da Câmara o senhor vai estar defendendo?
como professor, né, defender a bandeira da educação, com certeza, né? Como dirigente de ONG, defender, né, os trabalhos sociais das organizações não governamentais. Como líder de bairro, né, como liderança de um bairro, o fortalecimento das associações de moradores, né, o fortalecimento do comércio local para a geração de empregos ali naquela região, para o desenvolvimento, né, do comércio, o desenvolvimento da região, o crescimento comercial da região. E como pastor, eu tenho alguns projetos para as igrejas de menor porte, né? Eu tenho os projetos juntamente com o pastor Reginaldo, que é um dos meus assessores, meus braços direitos nessa caminhada. Nós temos projetos da legalização de várias igrejas que são pequenas, do fortalecimento da sua assistência social, né? Trabalho com jovens. Eu falo igreja de pequeno porte porque as grandes, ela tem toda uma estrutura. E eu vejo assim, por morar em bairro, né, em muitos bairros no entorno ali da Copa Vila, a região da Lagoa, nós vemos que tem, às vezes o pastor ele tem uma igreja, duas igrejas, que ele é presidente, e essa pequena igreja ela desenvolve um trabalho social muito grande entre jovens, entre os idosos, né? Então eu tenho como bandeira essa questão da ajuda social a essas igrejas, esses ministérios, né? E eu acredito. Ajuda social, o senhor fala em questão de projetos? Projetos para que eles possam chegar aonde o Estado não chega, né? Aonde às vezes o governo ele não atua, né? Por exemplo, a descentralização da mão do prefeito, né? Com o presidente de bairro, com o pastor da região, né? Para tirar aquele menino das drogas, né? Um reforço escolar numa igreja, porque tem muitas igrejas que têm espaço para isso, né? E espaço até tem esse para interesse... recuperação, né? Porque a prefeitura, nós sabemos, que ela não tem recurso para você colocar em cada bairro um centro de pessoas dependentes químicos, né? Nós sabemos que todo bairro tem. Então nós temos que criar mecanismos para que os bairros sejam autossuficientes. Mas o poder público ele não pode estar lá. Mas a sociedade civil está, ela pode. E quando eu falo de igreja, não é só a igreja evangélica, é a igreja católica, é o espírita, é todo o grupo, é toda a sociedade junta em busca de um objetivo só, né? Que é o bem-estar social do indivíduo. É isso que eu prezo, né? O bem-estar social do indivíduo. Pastor, professor, estão perguntando aqui, a questão dos bairros abandonados aqui. Caso o senhor seja eleito, aqui o pessoal do bairro Itamaracá está perguntando. Caso o senhor seja eleito, o senhor tem alguma melhoria, algo aí para se fazer nesses bairros aí? Olha, eu conheço Itamaracá, né? Conheço um pouquinho Itamaracá. E é lógico que nós temos projetos, né? O partido do Podemos tem projeto. Nós temos projeto. O nosso candidato a prefeito é engenheiro, né? Então, o que acontece? Primeiro nós vamos buscar a estrutura do bairro. Porque às vezes, caro ouvinte, não é só falar assim, eu vou levar o asfalto, mas se o bairro não tem esgoto, primeiramente, tudo parte
de um planejamento. Um planejamento. Estamos falando aqui do Itamaracá. O Itamaracá tem esgoto? Se não tem, o que é que nós vamos fazer? Primeiramente, projetos para levar o esgoto. Depois do esgoto, o asfalto. O que é que está faltando? Segurança. Tem condições de levar uma base da Guarda Municipal? Se tem, vamos fazer, né? Saúde. Como é que está o posto de saúde da região? Está atendendo adequadamente? Se não está, vamos buscar meios com os outros vereadores, com o prefeito, né, com os deputados, vamos buscar emendas, né? Como que tá as creches? Está faltando creche? Então tudo isso aí passa por onde? Por um planejamento. E nós temos os planejamentos, né, já sendo estudado para toda Campo Grande. Nós estamos buscando, eu enquanto pessoa, antes mesmo de ser candidato, eu já busquei visitar vários bairros, né? Eu conheço aí o Itamaracá desde a sua formação, e esse dia eu estive aí e eu acho que melhorou e muito. Itamaracá está muito bonito, tem vias, eu sei que tem lugares que falta estrutura, abandonados, né? Assim como o Dom Antônio, o Caiobá, né? O Parque do Sol, o Lajeado, né? Regiões que aonde a gente passa, que realmente estão carentes de tudo. Tem uns que falta pouca coisa, né? Mas tem um que falta tudo, né? Então o papel do vereador é esse, buscar leis que beneficiem o cidadão. E isso nós vamos buscar, porque isso é plataforma do nosso partido, Podemos. E eu creio que junto nós podemos mais, com a população. Por isso que eu prego que um presidente de bairro, ele tem muito poder. Porque hoje eu moro num bairro estruturado. A Copa Vila 2 falta pouca coisa, né? Segurança, nós temos um posto policial, né, dentro do bairro, mas não pode fazer tudo, né? Talvez falte uma guarda municipal, né? Mas a Copa Vila 2 hoje ela tem toda a estrutura, né? E um presidente de bairro, ele tem muito poder. O prefeito, ele ouve os presidentes de bairro, né? Ele aceita conversar com os presidentes de bairro. Ali o presidente de bairro leva as suas reivindicações à população, né? Por isso que eu prego que o presidente de bairro, ele pode ajudar muito. As ONGs, as igrejas do local ali, pode ajudar muito nessa situação. Certo, você está ouvindo aqui essa nossa entrevista, esse bate-papo aqui com o professor Gessier. E você que está pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, um abraço aí para você. Se você tiver pergunta, pode mandar aqui. Professor, para a pessoa que está chegando agora, ou na rádio ou no Facebook, enumere sem o senhor citar, mas enumere as bandeiras do senhor. Para a pessoa que está chegando agora, enumere aí quais as bandeiras, caso o senhor eleito, o senhor vai lutar. Só enumere sem o senhor explicar essas bandeiras. Só enumere ela para os ouvintes, talvez você que está chegando agora, e você vai ouvir as bandeiras que o professor Gessier, caso ele seja eleito, ele vai estar lutando pelas ONG, como ele disse, e ele vai estar citando as bandeiras dele. Primeiramente, como eu disse, como professor na educação, número 1, educação, valorização, principalmente a valorização do funcionário administrativo, dos professores, né, da parte física de trabalho, né, porque não é só salário, né, é a condição física do professor, do funcionário, né. O segundo seria
o fortalecimento, a regionalização da liderança de bairros, das associações de bairros, de moradores, né? O investimento nas ONGs, né? Trazendo emenda para as ONGs, para que as ONGs possam auxiliar, né, o nosso prefeito a administrar a cidade melhor, porque nós sabemos que as ONGs elas têm papéis importantes, né? Onde há superlotação nas creches, nós temos ONGs que fazem essa parte de ajuda às crianças, de creche, de aula de reforço. Nós temos dentro das igrejas também o centro de recuperação aos dependentes químicos. Então eu tenho essa bandeira: educação, a parte de assistência social, né, aos menos favorecidos pela sorte, pelo desemprego, pela pandemia, né, porque essa situação vai se perdurar por algum tempo e nós temos que estar unidos para poder ajudar esse povo, para nos ajudarmos, né? Então eu vejo muito o lado social do trabalhador, da pessoa que está desempregada, do comércio, prezo muito pelo empresário. Com certeza é uma mola mestra, né, de uma cidade, é o empresário, porque é aquele que emprega, né, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor que tem uma ou duas pessoas no seu comando, né? Então tudo isso aí faz parte do nosso projeto, né? Um projeto que é igual a todos, né? Mas que nós vamos buscar colocar em prática, porque falar é muito fácil, agora colocar em prática que são elas. E eu quero, né? Eu quero colocar, porque eu já faço isso. Então, essas coisas que eu estou dizendo para você, ouvinte, eu já faço, né? Eu sou professor há 24 anos, sou diretor de uma escola, sou vice-presidente do bairro, né? Eu moro numa área que hoje, a Copacabana 2 é um bairro estruturado, mas no meu entorno tem bairros que são carentes, então eu sei da realidade de cada um, né? E as igrejas pequenas, o papel importante que eu vejo em cada igreja pequena, né? A igreja católica, aos espíritas que tem um trabalho muito bonito também, né? Então é assim, você unindo forças com todos, sem distinção de raça, de cor, de pensamento ideológico, de religião. Nós estamos falando de uma capital que merece todo o respeito de nós, campograndenses. Então, não existe o meu ministério, a minha igreja, não existe o meu bairro, não existe o eu, existe uma Campo Grande que precisa da ajuda de todo mundo. Certo, 8 horas e 33 minutos. O tempo não espera a gente, hein, professor? O tempo não espera, hein? A gente batendo um papo que não foi nem uma entrevista, como eu falei para o senhor. Foi um bate-papo, foi uma conversa descontraída. Quando a gente ia entrar no assunto bom, falar um pouco, o horário já se avança. Mas você que está aí nos ouvindo aí pela rádio, pelo aplicativo, você que está nos vendo pelo Facebook, um abraço para você aí do Facebook. A esposa, eu acho que é a esposa do senhor, né? Elisângela mandou um abraço aqui, parabenizou pelo programa aqui. Um abraço, irmã. Deus abençoe a vida da senhora. E eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga. Lembrando, você que está nos ouvindo aí, faça um exame de consciência. Talvez você não é daqui, talvez você está nos ouvindo em outros estados, e talvez isso que o professor está falando, entre aspas, não está valendo para você, porque você não é daqui do nosso município.
mas nós conversamos, entre outros assuntos, sobre pandemia, sobre economia, sobre vários outros assuntos, e o que ele está falando a respeito de mandato é lógico, não vai servir para você votar nele, mas vai servir para você refletir, para você voltar com consciência, para você analisar, não analisar a pessoa, analisar o projeto, analisar o trabalho da pessoa. Então você que talvez está em outro estado, outra cidade aí, ou até mesmo outro país, então outro país não, né? Outro país não tem eleição agora. Outros estados ou outras cidades, analise o trabalho do seu candidato, do seu pré-candidato. E você daqui de Campo Grande, analise cada um. Analise, coloque em avaliação, não a pessoa em si, porque hoje em dia é legal, né? É fácil você avaliar uma pessoa. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal. Analise antes. Procure ver como que a pessoa era antes agora de ser pré-candidato. Porque agora todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, todo mundo ajuda. E é igual o professor tá falando, que esses projetos sociais ele já tinha antes. É bom até o senhor frisar isso, porque talvez a pessoa, o cara tá caindo de paraquedas aqui, tá fazendo trabalho social agora porque ele quer sair candidato. Então, você tem que analisar tudo isso. A gente, igual o senhor falou, o ser humano, o brasileiro, tá tendo essa visão, tá acordando para isso. Porque muitas das vezes era sempre aquela monotonia, né? De 4 em 4 anos, a pessoa... Agora não, né? Agora já diminuiu um pouco, porque até em virtude da pandemia não tem o cara não vai na sua casa, aquele contato, né? Mas de 4 em 4 anos, a pessoa via você na rua, te cumprimentava, você fala, cara, não conheço. Quem que é aquela pessoa? Eu não conheço ele. Daí você lembrava, ele é candidato. Mas passava a eleição, ou ganhava ou perdia, nem te olhava mais. E a visão do brasileiro tá mudando. Então, analise o projeto. Analise as propostas. E não é proposta em questão de promessa. Porque promessa, qual que é o papel do vereador? Eu não sei bem, mas o papel do vereador... Entre um dos papéis é fiscalização e projetos, né? O senhor pode falar aí. O papel do vereador em si é legislar, né? Fiscalizar as obras, fiscalizar os recursos públicos. E fiscalização não significa travar o projeto do prefeito. Exatamente, né? Não é. Fiscalizar é ver se tá acontecendo realmente aquilo que foi proposto, né? Fazer leis que vêm em benefício do povo, né? Esse é o papel do vereador, né? Estar constantemente nos bairros, viu, pré-candidatos a vereadores? Não é só de 4 em 4 anos, não. Você tem que estar no bairro, direto. Porque, eu vou falar aqui, posso, né? Foi inaugurado recentemente a Avenida Maria da Copavila, apareceu o vereador lá que nunca pisou o pé lá, como pai da obra. Isso não é coerente para um vereador. Você pode até ir lá na inauguração, né, acompanhando o prefeito, mas não falar que a obra você participou, porque fica feio para quem é morador e quem é politizado e que conhece que você não esteve nunca na vila, né, no bairro. Então, o papel do vereador é ajudar, né, o prefeito, é ajudar a administrar a cidade, é buscar melhorias, né, nos bairros mais carentes, como o nosso ouvinte aí do Jardim Itamaracá, né, fez a pergunta. Esse é o papel do vereador. E você disse bem, muitos candidatos que apareceram agora, né, pessoas propensas, os pré-candidatos, que antes eram arrogantes, prepotentes, agora te cumprimenta toda hora, te cumprimenta até 3 vezes no dia, né? Pessoas dando sacolão para os mais carentes, fazendo isso, fazendo aquilo, só agora. E você sabe, você conhece a pessoa, sabe que ela nunca fez isso e ela nunca foi, né? Eu já tenho uma história na educação, eu já tenho uma história que desde a minha infância
eu sempre fui essa pessoa solidária que gosto de ajudar. Às vezes eu tiro do que eu não tenho para poder ajudar outra pessoa, né? A ONG na qual a gente faz parte aí, né? Na qual eu sou dirigente, sou um colaborador, ela já tem 8 anos de CNPJ, então não é coisa de político, né? Não é a coisa que nasceu por conta da pandemia, igual muitos que surgiram, né? É a coisa que já vem solidificando, vem estruturando, e infelizmente está sendo bastante utilizada agora, na pandemia, mas que nós temos projetos mais antigos, né? Então, realmente, eu estou aí me lançando pré-candidato, sou um pré-candidato, com muita vontade de trabalhar pela minha cidade. Quem me conhece aí da escola, né? Quem conhece do bairro Papavila 2 sabe que eu sou o primeiro a chegar na escola e o último a sair. Eu abro a escola e eu fecho a escola, né? Sou uma pessoa que, se você for sábado na escola, você me acha. Eu sempre estou procurando alguma coisa para fazer, porque a vida é passageira e a gente tem que ser útil nessa vida agora, né? Que depois o amanhã a Deus pertence. Com certeza. Então, você ouvinte, você que está aí, você ouviu bem, você que está aqui de Campo Grande, você ouviu os projetos, as propostas para educação, para as ONGs também, e outros projetos na área de saúde, outros projetos. Talvez, né, professor, talvez tem projeto aqui que talvez o senhor nem colocou o projeto, mas talvez o senhor chega lá, o senhor fala, não, eu não tinha colocado isso como base de projeto, mas eu acho interessante isso daqui, eu vou trabalhar em cima desse daqui também. João, é porque uma questão de ética, né, e eu estou seguindo o que a lei determina, eu não posso falar ainda, porque eu não sou candidato, né? O que eu posso falar é uma explanação do que eu sou. Então, tudo isso aí que eu coloquei agora para vocês é o que eu faço, eu não estou inventando e eu não estou fora daquilo que eu sou, né? Daí, quando for homologado realmente a candidatura, daí sim eu venho com os projetos aqui e vou falar, é isso, isso e isso, né? Por enquanto, o que eu fiz aqui? Aqui é só uma explanação do que eu já faço, né? O que eu estou fazendo, o que eu sempre fiz, né? Os projetos eu posso só depois concretizar ele e passar para os ouvintes após a homologação do TRE da candidatura. Maravilha. Então, você que está nos ouvindo, pense bem, analise todos os candidatos e toma uma decisão coerente, uma decisão com responsabilidade, com inteligência também. Não, se o cara vai te dar alguma coisa, pegue, não vai falar, não vou pegar. Pegue, mas vote com... Não estou falando também para não votar nele. Pegue, mas vote com talvez a pessoa te deu ou sacolão ou alguma coisa, talvez ele sentiu no coração. Então, a pessoa fica tão vitimizada nesse negócio de ajuda, professor. É até bom, vem na minha cabeça, até bom falar isso. Porque daí as pessoas falam assim, mas se tal político te der um sacolão, te der tal coisa, pega, mas vote em outro. Não, talvez o cara é uma pessoa boa, talvez o cara te deu de coração, talvez o cara é um cara que vai trabalhar mesmo e o cara te deu de coração. Você tem que ver o projeto do cara. Se você não simpatizou com o projeto dele, tranquilo, mas se você viu que uma pessoa que tem um projeto bom, que esquece o que ele te deu, é um cara que trabalha, que tem uma vida de... Tudo que ele tá falando, ele conta na vida dele, então vota nele. Mas só que a gente, tanto pela mídia quanto pelas pessoas, a gente tem aquele jargão, né? Não, se a pessoa te der uma coisa, você pega, mas vota em outro. Mas a gente tem que analisar que pode não ser dessa maneira. Lógico, tem situações que a pessoa tá fazendo tipo uma barganha com você, mas tem situação não. Tem situação que a pessoa sentiu de te abençoar, sentiu de te ajudar, e ela tá te ajudando, e você...
analisa a proposta, analisa a situação da pessoa, analisa os projetos, e se você entender que você deve dar aquele voto de confiança para aquela pessoa, você vota na pessoa. E eu vou deixar aqui, deixa eu ver o pessoal do Facebook aqui, Lídia, Fábio Silva, Cidinha e outras pessoas que estão pelo Facebook, você que está pela rádio também, Deus abençoe a sua vida, você que está em qualquer parte do Brasil, do mundo, você que está aqui especificamente em Campo Grande também. Professor, deixar os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para o senhor dar as suas considerações finais aqui, senão nós vamos dormir aqui na rádio, né, professor? Dar as suas considerações finais e chamar o ouvinte aí para algo mais, visitar, como o senhor visitar a rede social do senhor, algo que o senhor queira falar para o nosso ouvinte aí. Desde já agradecer o convite, né, de estar hoje aqui na Rádio Voz Amiga, e foi um prazer, né, de estar por esses momentos, né, agradáveis aqui, respondendo e explanando um pouquinho de quem eu sou, dos meus ideais, dos meus objetivos, e dizer para o ouvinte que Campo Grande merece pessoas idôneas, pessoas de caráter, pessoas que gostem de Campo Grande, não aventureiros. Eu peço que cada ouvinte, né, orem pelos nossos governantes, orem pelo presidente, pelo governador, orem pelo nosso prefeito, né, porque nós devemos orar, sim, independente de partido, independente de ideologia, nós devemos orar sim pelos nossos governantes, né? E eu gostaria de deixar aqui, né, uma reflexão, que você pense muito bem no dia 15 de novembro. Sei que está longe, né? Nós sabemos que está longe. Ainda vem todo um período aí de preparação. Mas aquele contato que existia antigamente, de reuniões, eu acredito que não vai ter esse ano. Então é isso aqui que nós estamos fazendo, esse bate-papo, são as redes sociais, né? O meu Facebook é Gessiar Menezes, né? Professor Gessiar Menezes, o Instagram também é Gessiar Menezes. Se você quiser me acompanhar, me seguir minha página lá, né? E me acompanhar, né? Eu sou diretor ali do Escampim, já estou no meu 4º mandato, né? Eu sou pastor, e deixo vocês aí, né, uma reflexão. Que cidade nós queremos? Que mundo nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Todo mundo fala, o Brasil é o Brasil desde que se descobriu, o Brasil é corrupto. Não, nós temos que mudar essa mentalidade. O Brasil é feito de pessoas. Tem pessoas de caráter, sim. Tem políticos de caráter, sim. Vamos mudar a nossa mentalidade e votar em pessoa certa, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de hoje estar aqui, e que vocês fiquem, né, na gloriosa paz do Senhor. Uma boa noite a todos. E uma boa noite, João. E obrigado pelo convite. E eu creio que nós teremos mais oportunidades depois, né? A população vai conhecer o nosso trabalho, né, depois já de homologada a candidatura. Com certeza. Eu que agradeço a gentileza, o convite feito pelo pastor Reginaldo Pérez, e o convite aceito do senhor. O senhor aceitou, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável de conversar, uma pessoa bem... Eu até perguntei, né? Fora do ar, vou falar aqui no ar, aqui, até perguntei, professor, algum assunto o senhor não quer... O senhor não quer tocar? Ele falou, não, pode perguntar o que você quiser. Você é uma pessoa coerente, uma pessoa que está aí
para fazer a diferença. Então você que está nos ouvindo aí, preste atenção nos candidatos que você avalie, né? Avalie os candidatos. Professor, não quer falar mais nada, professor? O senhor tem certeza? O senhor tá olhando para um rapaz aí, o senhor não quer falar mais nada? Não quer falar mais nada, professor? Eu ia dar um presente para ele, né? Mas não pude dar um presente hoje pro Reginaldo, né? É o aniversário do meu amigo, grande amigo Reginaldo, né? Como eu disse, o homem ele tem que ter amizade. E eu tenho um amigo já de grande data, que é o pastor Reginaldo, né? Nos momentos difíceis dele, no meu momento difícil, a gente sempre se confabula, né? Tanto é que ele está do meu lado nessa empreitada aí, foi um dos primeiros apoiadores, né? E é através da ONG dele que a gente está junto aí há mais de algumas décadas juntos. Não que ele é velho, né? Tá fazendo só 42 anos, 44 anos, né? Mas quero desejar aqui ao Reginaldo, né? Toda a felicidade no mundo. E creia que Deus colocou você no meu caminho ou no seu caminho pra gente realmente fazer a diferença, Reginaldo. Sem demagogia. Eu admiro muito o seu caráter, essa sua vontade de vencer, essa sua vontade de ajudar as pessoas também. O Reginaldo ainda ele é melhor do que eu, porque às vezes o que ele não tem ele dá pro outro ainda. Ele mesmo não tendo, ele vai, empresta e dá, né? Então são coisas que a gente tem em comum, né? Esse anseio, essa vontade de ajudar o nosso próximo. Talvez seja isso que nos uniu, né, alguns anos atrás, a vontade de fazer o bem às pessoas sem olhar a quem, né? A gente faz o bem, às vezes a gente nem conhece, às vezes a pessoa pede para nós em Facebook ou WhatsApp, né? Através da ONG, a gente acaba nem conhecendo, mas a gente ajuda, né? Então, parabéns por esse dia, né? E que se repita muitos e muitos anos, né? A gente aí nessa caminhada juntos. Amém. Pastor Reginaldo Pérez, deixa eu subir o fundo um pouquinho. Com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim, não mude. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário. Nesta data tão querida, feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar o meu amigo, meu pastor também, né? Congregamos junto, né? E felicitá-los aí, pastor Gessier, professor Gessier, né? E é meu, como ele disse aí, meu grande amigo aí de algumas datas já. Então quero louvar a Deus e cumprimentá-lo aí por essa, não só como disse o João, não uma entrevista, mas esse bate-papo gostoso aí, falando dos seus projetos. E eu tava até pensando, eu sou meio suspeito de falar, né? Porque eu conheço o pastor Gessier, né? Há vários tempos. E tudo isso que ele disse, queridos, você que tá me ouvindo aí, é uma realidade já vista dentro da vida dele e no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, né? A pastora Elisângela, suas filhas. E quem conhece o professor Gessier, né? Vamos colocar esse termo, né? Que vai ser da campanha, né? O professor Gessier sabe que ele tem ele fala de mim, mas ele tem um coração maior do que eu, né?
Todo mundo sabe que o professor Gessier, nessa área que ele atua ali como diretor da Escola Scampini ali na Copa Vila 2, ele tem desempenhado aí um trabalho muito importante aí. E é por isso, o professor, que eu aí nos decidimos, né, a estar do seu lado aí, pelo seu caráter, pela sua a bondade e pelo seu companheirismo também. Então eu quero agradecer a Deus, né, pela sua vida. Eu faço as suas palavras minhas, vice-versa. E nós estamos juntos aí nessa luta aí. Junto podemos mais, em nome de Jesus, amém? Irmão João, quero agradecer a Deus, irmão João. Irmão João, pastor, a primeira programação da rádio dele, ele me deu a honra de eu estarmos lá, né? Meu Deus, me fugiu a memória da rádio. Atalaia, né? Primeira programação, que ele abriu a programação, eu fui o primeiro pastor que preguei lá, né? E então nós construímos ali uma amizade muito bonita ali. Ele, a sua esposa, né? Agora a sua filha. Eu quero agradecer a Deus. Eu não canso de agradecer a Deus por essas amizades. E como ele disse ali nesse fundo musical bonito aí, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos, irmãos. Todos que me felicitaram, né, pelo meu aniversário na data de hoje. Quero agradecer a Deus primeiramente, né, por me dar saúde. Como o professor Gessier já falou nas suas palavras, estamos no meio de uma pandemia mundial, né, onde estamos vendo crises, situações, infelizmente é com muita tristeza, né, perdemos algumas vidas, mas o Senhor Deus nos deu essa graça, essa honra de estarmos aqui festejando. Eu louvo a Deus, pastor, porque eu acho que eu já falei aqui, André João, na última vez que eu preguei um pouco da minha história. Eu não sei quem falou pra mim hoje no WhatsApp, pastor Gessier, disse assim: mas a data de aniversário é uma coisa que até eu mesmo esqueço, mas para mim é uma coisa muito importante, pela origem, pela minha história, por aquilo que eu passei. Então, pastor Gessier, eu me emociono muito pela data do meu aniversário. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de todos, irmãos. Não vou citar nome, que é muita gente, né, que são amigos da gente. A minha esposa, missionária Regiane Silva, meus filhos, né, que tem dado esse apoio. E o João, um abraço no teu coração, né, eu quero divulgar, né, eu quero fazer público isso aí, pastor Gessier, aqui, essa rádio Voz Amiga. Só Deus sabe também o quanto que nosso irmão João e a sua esposa chorou, né, e correu atrás e batalhou para que esse sonho aqui estivesse concluído. Então quero agradecer a Deus, quero mais uma vez parabenizar o irmão João, a tua esposa, né, a tua filha linda, maravilhosa, né, passou por um momento difícil, mas eu creio que todo o povo, irmão João, orou, né, quem te conhece, né, orou, e hoje ela está aí para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Um beijo no coração de cada um, como disse o João, senão nós vamos fazer uma vigília aqui, né, então quero agradecer a Deus em nome do Senhor, e mais uma vez aí, parabenizar aí o meu grande amigo, né, professor Gessier, por esta palestra, esse conhecimento, né, e essas informações que o povo sul-mato-grossense, principalmente Campo Grande, precisava ouvir. Então eu quero louvar a Deus, João, por esse espaço que você me cedeu, né, está apresentando aqui. Tamo junto e o nome de Deus vai ser glorificado, amém? Pastor Elisângela, um abraço. Todos vocês que pelo Facebook aqui do pastor Reginaldo ouviram e assistiram, que Deus abençoe, fique com Deus, um abraço em nome do Senhor Jesus. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos.
21 horas e 58 minutos, 21 horas e 58 minutos, depois dessa belíssima conversa, entrevista, bate-papo aqui com o professor Gessier, vamos encerrando aqui essa nossa entrevista. Já encerrou, na verdade, né? Já me despedi aqui do professor, mas o pastor Reginaldo Pérez vai encerrar também a participação dele. Eu agradeço eu vou falar bonito, igual o pastor Reginaldo disse. Ele fala bonito, né? Ele fala... Como que é? Eu falo as tuas palavras. Olha, meu Deus do céu. Eu não tinha visto. Ele tá estreando o presente que ele ganhou. O senhor não viu que ele ganhou esse presente da esposa? Que benção, maravilha. Você que está ouvindo aí, o pastor tá lindo. Tá de amarelo, com a camiseta Fé, que ele ganhou da esposa dele. Então vamos agora encerrando. O pastor Reginaldo Pérez vai fazer essa oração e encerrando aqui essa live, mas a transmissão ao vivo fica até às 22 horas com você, e a rádio 24 horas, tá? A Rádio Voz Amiga 24 horas no ar, levando informação, utilidade pública e a palavra de Deus até você. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, nesta noite, Pai, na qual o Senhor nos fez presente nesta reunião aqui, meu Pai. Nós te agradecemos pela vida do pastor Gessier, pela sua família, pastor Elisângela, Pai, Andressa, Amanda, meu Pai, essa família, na qual, meu Deus, o Senhor colocou na terra, meu Pai, para fazer a diferença neste lugar. Pai, nós queremos te adorar, Pai querido, pela vida do irmão João, pela tua esposa. Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por ter restabelecido a saúde física da tua filhinha, meu Pai, desta criança. Pai, hoje neste lugar, meu Pai, nesta rádio, Voz Amiga, Pai, quantos ouvintes, meu Pai, tirou a dúvida, porque nós sabemos, meu Pai, que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo, meu Pai, de pandemia, onde o povo, meu Pai, até mesmo se encontra desorientado. Mas, meu Pai, queria o Senhor nesta noite, meu Pai, tudo que foi falado, tudo, meu Pai, que foi aqui, meu Pai, dito através, meu Pai, do teu filho, pastor Gessier, meu Pai, foi através do teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz assim, que não cai uma folha da árvore se não for da tua permissão. Então, meu Deus, continua nos abençoando, continua nos dando a vitória. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde, meu Deus querido, os projetos do teu servo. Pai, nos leva em paz para os nossos lares. Guarde cada um, dê uma noite de paz, de alegria e nos dando a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a rádio, meu Pai, Voz Amiga, os programadores, Pai, todos que têm sua programação durante o dia, noite, meu Pai, em nome do Senhor, eu quero profetizar a bênção em nome do Senhor. Pai, o pastor Mesaque, Pai, a sua esposa que nos abençoou, meu Pai, em nome de Jesus, dê a bênção, dê a vitória em nome de Jesus. Amém? Você está ouvindo a Rádio Voz Amiga, transmitindo diretamente da cidade de Campo Grande, Mato Grosso.